Cara, o vídeo de hoje, maluco do céu, eu vou colocar meu óculos da vergonha, porque o vídeo de hoje foi levantada a capivara dos maiores pregadores e pastores do Brasil, considerado como conduta ilibada. Mas primeiro eu vou tomar meu gole d'água, porque é só com o gole divino pra empurrar a patifaria que a gente recebe aqui. E bora pro vídeo, porque hoje o negócio tá pesado. E aí, planeta, e aí, mundo evangélico, e aí, seus pentecostais, seus arminianos, espírito maligno, seus calvinistas também, demônio! Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam bem. O contexto evangélico, né, que estima os pregadores, os homens de Deus, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Se você chegou nesse vídeo aqui e não me conhece, prazer, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Sou o cara que revira o lixo evangeliquez, tento trazer as coisas para que você fique de olho aberto. Amém! E o vídeo de hoje se trata de um dos maiores pregadores a qual eu recebi muitos recados dizendo: esse, Zay, você não pode tocar porque esse é um homem de Deus. Eu vou colocar meu óculos de novo aqui, porque homem de Deus, homem de Deus. Sinceramente, velho, um dos maiores pregadores do evangelho, né, um gurizinho, começou como um guri novo com 16 anos, envolvido no contexto evangélico, né, onde faz parte dessa patifaria, e desenvolveu algo na sua vida para encobrir, né, assim como os demais. Exatamente, vamos falar hoje do pastor Josué Passo Rodão. Inclusive eu fiz algumas denúncias no meu canal, quem me acompanha sabe, agora por último eu repostei os vídeos aqui, chamado assim, o filhote do Brandão, né? Se alguém não viu os vídeos, dá uma olhada aí. Mas o assunto de hoje não é sobre o filhote do Brandão, é sobre o beiçudinho, né? O papaizinho, o pai do filhote. Pra quem nos acompanha há tempo aí, tem muita coisa que eu recebo a respeito desse camarada, só que até então nada consistente, nada que poderia trazer aqui para o canal com provas. E dessa vez, maluco, e até quero agradecer o Paulinho lá no canal Nem Tanto, que fez um vídeo, cara, colocando a capivara inteira desse cidadão, desmascarando e mostrando quem é o lobo que existe por trás daquele rostinho, né? Beiçudinho, que gosta de falar com polidez, que ministra palavra com unção, gosta de dar aquele discurso ético, cristão. Em outras palavras, gosta de dar moral de cueca com a Bíblia na mão. Essa é a real. A verdade é que a casa caiu, né? A própria irmã do cidadão denunciou ele, abriu o verbo, jogou a real e as coisas vieram à tona, ao ponto de relatar até o que o cara fazia, aonde estava num período da sua vida sozinho, né? Entre aspas, mas pegando as novinhas. E detalhe, as novinhas do seu contexto pastoral. Come uma, só comendo a mulher e largando. Não pode. É um casamento só. O cara no começo da carreira até começou bem, né? Abrindo trabalho, sendo aquele evangelista, filhotezinho, novinho ainda, aprendiz de rato de púlpito, né? E que mais pra frente se tornou esse ratão de púlpito que vocês todos conhecem. Até então, muitos defensores, né? Pra vocês entenderem a história, o camarada teve um casamento que durou 10 anos com a primeira esposa. E claro, como todo pastor que tem uma pegada itinerante, né? Eu vou dizer todos, mas a grande maioria, a minoria aí, até levam a sério. O camarada acabava papando as marmitinhas gospel, né? Dando aquelas fugidinhas. Em outras palavras, traindo a esposa. Até o ponto que a esposa desmascarou o cidadão. E o casamento acabou. Mas tudo abafado, tudo no controle divino, né? Aquela coisa assim, né? Pra ninguém ficar sabendo. E inclusive até a mulher acabou dando uns pega aí nos músicos da igreja. Velho, pensa na situação. Eu não sei como é que os membros ainda se mantêm diante de tanta patifaria envolvendo seus líderes. Abra o olho, crente. Alguma coisa que não está certa tá errada, maluco. E no momento que o casamento acabou, o camarada foi e abriu a sua própria igreja. Isso é, pegando imunidade como um verdadeiro homem de Deus, né? Sagrado, santo, próspero. E fechou-se nesse mundo. E a pergunta que eu faço pra você: se o camarada casado já dava suas puladas de cerca ao ponto do casamento acabar, imagina agora sendo um pastor sozinho, sem esposa, sem família,
família. Cara, fica claro que a bagunça continuaria na vida desse cidadão. Inclusive, para vocês entenderem, né, diante de casos e mais casos que rolou nesse contexto, o cara acabou se envolvendo com uma outra mulher, né? Pra, sinceramente, ser uma coisa certa. E que, pasmem vocês, mesmo envolvido com essa mulher, o camarada foi desmascarado porque descobriram casos que ele se envolvia com várias gurias da igreja, né? Como diz o gaúcho. Isso é, filhas de membro, filhas de crente, filhas de obreiros, inclusive se envolveu até com a filha de um diácono, a qual foi pedir ela em casamento na própria casa. E aí, pra você entender um pouquinho o rolo, cara, o cara hoje é casado, certo? Tá casado, tá, segundo as línguas, está bem casado. Só que uma semana antes dele casar com a atual, ele foi exatamente pedir essa outra moça em casamento na casa. Agora você imagina o rolo que ele não tava, né? Tipo assim, com um casamento quase que engatilhado, uma semana antes pedindo outro em casamento, não deu certo, logo uma semana depois casou com outro. Velho, só comi na mulher largando. Você tá entendendo como que são esses homens de Deus? Sinceramente, maluco, olha, eu não sei mais o que pensar, eu só sei dizer que eu estou cansado de ser enganado. Não dá pra engolir, digerir certas coisas. Teve um outro rolo dentro desse momento do casamento com essa atual, que ele se envolveu, mesmo noivo com ela, se envolveu com uma outra ainda. Velho, quanto rolo, maluco. É pastor que gosta de pegar a ovelha, velho. Na verdade é lobo, né? Lobo que gosta de ovelha. Pegar as ovelhinhas da igreja. Meu Deus do céu, cara. Caracas, maluco. Não, mas são homens de Deus, né? São ungidos, têm direito de fazer o que quiser. Agora você, membro, não tem direito, porque é pecado, é errado, vai pro inferno. E eles? Qual é o destino desses cidadãos? E aí você pode estar se perguntando, mas como que pode um cara desse ser assim, né? Passar uma imagem. O problema está na raiz, está na família. Se você for procurar, o segundo que foi levantado, que eu recebi aqui, é que a família desse cidadão é tão envolvida com podridão e libertinagens que vocês não têm noção. Até caso de incesto acontecia no contexto familiar desse camarada. E ele fazia vista grossa. Aonde tinha o próprio vice-presidente, que é cunhado do senhorzão aí, do santarrão, do homem de Deus, abusava da própria enteada, que era de menor, cara. Velho, sinceramente, a verdade é que a imoralidade predomina na vida, no caráter dessa gente. E eles conseguem ludibriar o povo com um terno, uma gravata e um discurso bem polido, bem produzido, né? Uma oratória linda, acaba convencendo a maioria e essa maioria acaba convencendo outras e assim por diante eles conseguem se manter como intocáveis e santo homens de Deus. Mas na verdade são verdadeiros canalhas do evangelho. E eu vou deixar aqui um áudio onde tem uma denúncia que até envolveu o Ministério Público, né? Sobre esse contexto aí da família. E eu quero deixar para vocês aqui entender como é que foi a coisa, ao nível de gravidade que o contexto dessa família vive, tudo envolvendo a libertinagem. Se liga só. Ela foi me disse que desde quando morava no Campo Limpo, que desde que tinha 7 anos de idade, que ele... Só que ultimamente ele está assim. A gente entra pra tomar banho, ele fez fumo no banheiro. Aí eu fui conversar com o Josué Miguel, e no mesmo dia, pegou de noite, deu uma Santa Ceia, passou para Miguel celebrar. Eu achei aquilo o fim dos tempos. Ah, sim, então vamos lá. Os 10 primeiros são abusados sexualmente pelo padrasto Miguel e são negligenciados pela genitora Ruth, pelos tios Josué e Tamar. Os fatos ocorrem desde que as vítimas tinham saído da idade da casa do suspeito. Foi informado que o ato foi consumado e atualmente persistem. As vítimas foram atrás de sua tia Damares pedir ajuda, porém nada é feito. Amanheci e omite toda a situação. Ressalta-se que Miguel passou da Igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras e que Deus essa líder, dono da congregação. E não permite que os envolvidos ajudem. Para não usar o nome da igreja, além disso, Josué tem grande influência na cidade, principalmente por ser pastor e ser influente no meio político. Já foi envolvido em outros casos relacionados a abuso sexual, mas todos foram abafados. Os envolvidos tentam manter todo o caso omitido e usam o nome da igreja para não sofrer nenhum tipo de justiça. Suspeita-se que as vítimas possam sofrer alguma ameaça pela posição dos atos envolvidos. Suspeita-se que as vítimas possam sofrer alguma ameaça pela posição dos atos envolvidos
peço a independência sexual do conhecida viciada em sexo e desde é oprimido e depressivo. É, maluco, a coisa é pior do que a gente imagina, né? Esse áudio aí, por exemplo, está no Ministério Público, né? Foi envolvido nos processos, enfim. Mas o contexto todo do que eu quero dizer aqui é que esse cidadão, né, o cara que prega uma mensagem cristocêntrica, mas não vive nada do que prega, essa é a verdade, com certeza é um cidadão que começou bem, mas a fama, o contexto de poder, né? Aquele contexto a qual vive ou viveu, acabou trazendo aquela ideia de poder e de um cara que tem o direito de fazer todas as coisas. Mas como que eles conseguem, Zaio, se manter? Pra você ter uma ideia, esse pastor Rodão, ele tem uma irmã que é a confidente dele, a qual ele conversa e abre o coração. Por quê? Porque ele passa a maior parte, ou passou a maior parte da sua vida aprontando nos bastidores com as irmãzinhas da igreja, as jovenzinhas da igreja, e cada vez que ele praticava algo errado, para que a consciência não venha martirizá-lo, ele acabava indo em direção a essa irmã para abrir o coração e sair dali com a alma lavada. Mas o problema, sabe qual é? O problema é que eles esqueceram de um detalhe que a Bíblia fala que é para confessar, deixar para alcançar misericórdia. O problema é que o cara saía da confissão, recebia uma oração ali da sua confidente e no final, mais pra frente, acabava fazendo o mesmo ato, cometendo as mesmas coisas, né? Cara, eu sinceramente, pra mim, esse tipo de gente não tem mais consciência, não tem mais pudor. A verdade é que se envolveram tanto num contexto de mentira, né? De vestir uma capa de que tudo tá certo, de que tudo tá nos conformes, e as suas entranhas estão apodrecidas ao ponto de exalar, ao ponto de chegar a parar aqui e a gente está pedindo satisfação. Já que é um dos pregadores mais considerados do Brasil, né? Nós queremos satisfação de tudo isso, né? Que confesse publicamente e que admita que as suas atitudes foram erradas para que o barco possa tocar, para que a vida possa tocar, para que pelo mínimo alcance misericórdia. Agora tem uma coisa, para continuar um ministério pastoral do jeito que continua, no meu ponto de vista, diante de tudo que a gente recebeu aqui, inclusive, né, esses casos de incesto e pegando menores, pra mim, ministério pastoral aí acabou. É canalha que precisa ser arrancado de cima de um púlpito para que possa ir viver a sua vida e pensar, para que possa ir viver a sua vida longe desse contexto a qual viver enganando o tempo todo. Porque, maluco, eu não acredito numa cura. Se como pastor esse tempo todo, ungido, homem de Deus, fez tudo o que fez, mesmo confessando publicamente, no meu ponto de vista não está mais autorizado e muito menos capacitado para continuar no ministério, desenvolvendo o ministério. Se vocês concordam comigo, não sei. Comente aí embaixo, deixe seu comentário, porque eu aqui não tolero, principalmente quando tem menores envolvidos. É uma cafajestagem da pior espécie, canalice da pior espécie. Eu parto para o final do vídeo aqui dizendo uma coisa: um pastor que não dá conta da sua vida, muito menos da família, ao ponto de ver toda essa patifaria envolvendo a sua família, inclusive a própria irmã, que é cantora, que não deu muito certo a parada aí, né, está abalada, né, fez denúncias muito mais graves a respeito da própria família. Um pastor desse nunca foi pastor. E eu me pergunto, como é que tem um rebanho ainda na direção desse cidadão? Tem coisa errada aí, é manipulação da pior espécie. A verdade é que tem que ir acertar a sua vida, largar mão de enrolar o povo. E pra você que não sabe muitas vezes como funciona, por que os casos não saem para fora? É porque nesse contexto de pregadores itinerantes principalmente, ou pastores, né, mais famosos, é um protegendo o outro. Quando salta alguma coisa a respeito de alguém, um mais famosinho convida ele lá e o negócio continua andando, né? E assim vai. Não, é homem de Deus, continua sendo. Ou alguém sai, né, em defesa, gravando um vídeo, falando da conduta libada, conforme gostam de falar, homem de Deus, consagrado, e que todo mundo tem os seus deslizes. O problema não é os seus deslizes, o problema é os graves que muitas das vezes são tratados como assunto que não tem muita relevância, ao caso de incesto, pedofilia, e que não dá pra tolerar
não tem como. É só canalha que vai proteger canalha. Porque quem tem uma conduta, quem busca viver dentro da ética, dentro da verdade, com certeza jamais iria passar a mão ou passar um pano para abafar o caso. Iria colocar o dedo na cara e tratar o assunto e dizer não, volta atrás e reconhece. Mas a gente sabe que eles não fazem nada disso, porque estão todos em busca de poder e movidos pela ganância. Essa é a verdade. Se você concorda comigo, comente aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, onde eu tenho um feedback mais próximo, onde eu recebo as denúncias. E é nóis, canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.